Ponto 2, contratação. Sr. Deputado Municipal Américo Costa. Para o ponto 2. Ponto 2, contratação de empréstimo. Pergunto se o Sr. Presidente se quer inscrever. Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, só para dizer ou tentar explicar porque é que entendemos que... Deixem lá ver se eu consigo descobrir aqui a lista. Se não descobrir também não é importante. Portanto, as razões pelas quais entendemos que seria de propor a esta Assembleia este empréstimo. Bom, primeiro não vou aqui estar a repetir questões que já considerámos ou que já de alguma forma debatemos no mandato anterior, mas efetivamente hoje temos uma capacidade de endividamento que foi melhorando nos últimos anos e, portanto, hoje permite-nos poder recorrer a este instrumento que, por sua vez, se for aprovado, naturalmente permite-nos avançar de forma mais rápida com algumas necessidades. Bom, há alguns meses decorridos, ainda no ano passado, solicitei aos nossos serviços do nosso Departamento de Obras que, um pouco também, não só por aquilo que da constatação que atendo no território, mas também, na verdade, por aquilo que me é trazido por alguns ou por todos, dos senhores presidentes de junta, portanto, que elencassem, do ponto de vista técnico e sem ter qualquer outro critério que não o todo do Conselho, portanto, uma lista de prioridades para a intervenção em vias, reconhecendo que, até na linha de uma das últimas intervenções de há pouco, que podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, e, portanto, efetivamente, nas vias não foi a área onde o município, pelo menos diretamente, muito tenha investido nos últimos anos. Tivemos algumas intervenções importantes, algumas de grande monta, como a última delas, por exemplo, a Estrada de São Simão, ou a Estrada do Alqueidão, ou, muito no início desta governação, a Estrada portanto, para o Castelo de Bode, entre outras, que foram de grande monta, mas a verdade é que no território, o Conselho é muito vasto, são cerca de 1000 km de vias, portanto, há de facto muito a fazer. É claro que fomos fazendo de outra forma, portanto, os contratos interadministrativos que fazemos com as juntas de freguesia têm permitido também investir, ainda que depois essa execução e a própria escolha de onde executar esteja ao encargo dos senhores presidentes de junta. Mas entendemos que, de facto, há algumas vias que seriam difíceis de ficar para a responsabilidade dos senhores presidentes de junta, pelos custos envolvidos, e outras que, se não houver uma intervenção rápida, em pouco tempo, a intervenção necessária será muito mais dispendiosa, porque, em algumas, uma simples aplicação de camada de desgaste pode dar um tempo de vida útil ainda prolongado a essas vias, enquanto que, se deixar passar essa fase, a intervenção será muito mais dispendiosa. Portanto, com estes considerandos, com estes pressupostos, o nosso Departamento de Obras elaborou uma lista que era naturalmente muito mais extensa do que aquela que aqui está presente, e com essa lista, já neste ano, neste arranque do ano, entendemos de facto que a melhor forma de poder atacar esta questão era realmente através do instrumento de aquisição do empréstimo. Um ou vários, porque na verdade podem ser vários dentro deste valor. O número dos 3 milhões, na verdade, aliás, se fôssemos atender a tudo aquilo que os serviços elencaram, seria mais que o dobro, mas entendemos que o número de 3 milhões era aquilo que nos sentimos confortável e que o município facilmente poderá pagar sem comprometer aquilo que é o dia-a-dia, sem comprometer aquilo que é a tesouraria. Naturalmente que outras obras, e mesmo para além das vias, poderiam estar aqui presentes. Portanto, aí, de facto, para além daquilo que foi o elencar das prioridades técnicas na questão das vias, mas o ser vias ou ser outra coisa, obviamente, foi uma decisão política. E, portanto, aquilo que vos propomos
aquilo que vos propomos é a aquisição de empréstimo para o Caminho Municipal 1119, a Rua José Tamagnini, o Caminho Municipal 1096, a Estrada Municipal 530, quer dizer, isto dito assim, os números, a maioria não, enfim, mas vocês têm com certeza a informação, a Rua Miguel Ferreira, portanto esta e a Rua José Tamagnini são aqui na cidade, o Caminho Municipal 1118, e depois também a Ponte de Vermoeiros e a reabilitação do Casal dos Frades. A reabilitação do Casal dos Frades é o único que não é via, portanto é sim uma questão de reabilitação urbana. E é isto que, portanto, temos para vos propor. Sendo certo, não quero deixar de sublinhar isso, para que se perceba melhor quem possa não estar dentro das regras destas coisas, o valor que está estipulado para cada uma destas intervenções é o valor máximo do empréstimo, porque pode não ser necessário tanto, imaginemos que não seja, mas se não for, o dinheiro que possa sobrar numa das questões não pode transitar para outra. Portanto, independentemente do valor global, aquilo que pode ser utilizado em cada um, porque nós, ao colocarmos esta proposta, colocamos especificando, portanto, os locais, portanto, no máximo podemos conseguir para cada um dos casos o valor que está definido. Hoje, esperando obviamente que seja aprovado, aquilo que daqui sairá é apenas a aprovação para iniciar o procedimento, portanto, assim sendo, e se assim for, iremos pedir propostas às instituições bancárias e depois, já com essas propostas e com os termos concretos, então virá a uma nova Assembleia, a partir da Assembleia de junho, para se aprovar em definitivo cada um destes empréstimos ou a totalidade, poderá ser uma ou mais instituições bancárias. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Américo Costa. Excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, queria fazer só aqui um pequeno à parte, que quando estive a ver as obras que iam ser intervencionadas, as estradas, tive esperanças que a Avenida Cândido Madureira fosse uma delas. Mas já é uma das ruas principais de Tomar, dá acesso ao Convento de Cristo e neste momento está num estado de deterioração deplorável. Como não ouvi, vou começar então o meu discurso e fiquei muito desolado. Ao abordarmos o ponto 2 da ordem do dia, relacionado à contratação do empréstimo para requalificação de vias e reabilitação urbana, é crucial considerar os dados contabilísticos e matemáticos fornecidos para uma análise precisa e responsável. Conforme o disposto no número 2 do artigo 52 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, a dívida total do município abrange empréstimos, contratos de locação financeira e outras formas de endividamento. Os números apresentados revelam que a dívida total da Câmara Municipal de Tomar, excluindo operações de tesouraria, já alcança a cifra de 12.007.148 euros. Além disso, a margem utilizável para o limite da dívida, conforme especificado no artigo 76 do Orçamento de Estado para 2024, é de 12.325.678 euros. Esta margem representa apenas uma pequena fração do limite absoluto da dívida, que é de 30.814.196 euros. Portanto, fica evidente que o município já está próximo de atingir o seu limite de endividamento. É crucial considerar também a relação entre a dívida total e a média de receita corrente líquida, cobrada nos 3 exercícios anteriores, que é de 42.266.838
879 euros. Esta relação é uma medida importante da capacidade de pagamento do município e deve ser cuidadosamente avaliada antes de qualquer decisão de contrair mais dívidas. Diante desses dados, é imperativo que esta Assembleia Municipal conduza uma análise rigorosa e criteriosa sobre a necessidade e viabilidade de contratar um novo empréstimo. Devemos considerar não apenas os benefícios imediatos dos investimentos em requalificação de vias e reabilitação urbana, mas também os impactos financeiros a longo prazo e a capacidade do município de honrar seus compromissos financeiros. Portanto, exorto a todos os presentes a ponderarem cuidadosamente sobre os números apresentados e a tomarem uma decisão que reflita os melhores interesses e a sustentabilidade financeira do nosso município. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições. Muito bem. Bruno, não tinha visto. Paulo Mendes, então, Bruno Graça e João Terreiro. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos agora aqui a falar de uma contratação de um empréstimo até 3 milhões e 100 mil euros para requalificação de vias e reabilitação urbana. Temos que, basicamente, obedecer ao número 2 do artigo 51 do LFL e aquilo que somos confrontados é que, conforme instruções superiores e após a recolha de alguns dados, nomeadamente quanto à margem de endividamento utilizável, temos reunidas as condições para podermos fazer a contratação do empréstimo até aos referidos 3 milhões e 100 mil euros. Aquilo que nós queremos aqui fazer, concordando com a necessidade das referidas requalificações, mas cientes de que muitas outras são necessárias em diferentes localizações do Concelho, aquilo que nós queremos aqui realmente levantar é, gostaríamos de saber, levantar a questão, quais foram os critérios que levaram a esta seleção em detrimento de outras requalificações possíveis. E, portanto, nós estamos a questionar os critérios. Se há uma estratégia por trás, se há uma estratégia, que estratégia é que é essa, porque nós sabemos que muitas outras requalificações são necessárias e, portanto, estamos aqui a falar de uma seleção que foi feita, estamos a perguntar porquê. Porquê, quais foram os critérios. Depois, a outra questão é que sabemos que há vários anos temos no Concelho vias a necessitar de urgente requalificação, sabendo também que o Executivo foi confrontado com a questão de quando o primeiro Executivo socialista tomou posse, que havia um endividamento muito grande, mas a questão que nós queremos aqui levantar é porque é que só no terceiro mandato é que estamos a equacionar esta hipótese do empréstimo quando nós tínhamos obras muito urgentes há muitos anos atrás e em mandatos anteriores. Percebendo que no primeiro mandato, por tudo aquilo que já foi dito, até tivessem alguma preocupação ou não poderiam mesmo fazer o empréstimo, mas no mandato anterior provavelmente já poderia ter sido equacionado, ou até neste mandato, logo no início do mandato. E são estas as questões que queremos levantar. Obviamente que vamos votar favoravelmente, são obras que beneficiam o Concelho e os tomarenses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Municipal João Terreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, aqui à parte primeiro, de facto é triste ver que temos 3 contas consecutivas chumbadas. Eu, sinceramente, se fosse Presidente da Câmara, ou fizesse parte do Executivo, era algo que eu não gostava, porque isto é o reflexo da gestão. Portanto, é o órgão fiscalizador a chumbar as contas, mas isso, eu, sinceramente, ficava preocupado. Bom, Senhor Presidente da Câmara, sobre este empréstimo, isto, como é lógico, portanto, ainda bem que os senhores parece que começaram a ver o que é que são a diferença entre despesas correntes e despesas de capital. E, de facto, os senhores acordaram e parecem saber o que é as despesas que fazemos e do que é para investimento. Bom, aquela falácia que os senhores durante anos usaram, desde que tomaram posse, que diminuímos a dívida, continuímos a pagar toda a dívida que foi feita e que herdámos do passado e conseguimos baixar. Bem, essa dívida, e é verdade, e que baixaram, isso não está
e isso não está colocado em causa, não se ria, Sr. Deputado. Deixe-me terminar. Não, sim, mas não se ria. Deixe-me terminar, que já vai perceber. Portanto, o senhor, como pedagogo, também deve saber ouvir, penso eu. Bom, avança. Olha, isto não é para aqui chamar. Bem, Sr. Presidente, não lhe admito isso. Sr. Presidente, Não lhe admito. Sr. Deputado, Não lhe admito. vamos... Isso é grave. Não lhe admito. Bom, à parte desta falta de respeito grave por parte, que já não é a primeira vez, por parte do deputado, não lhe admito, ao senhor deputado não lhe admito, e não volto a falar nisso. Bom, avançando e ficando por aqui, e volto-lhe a dizer, não lhe admito esse tipo de apartes. Avançando sobre este aspecto, os senhores constantemente diziam que o PSD que o PSD deixou uma dívida e que os senhores pagaram a dívida. Essa questão nunca foi colocada em causa por parte do Partido Social Democrata. Agora, o que nós dissemos foi que tipo de dívida é que o Partido Social Democrata deixou. Que é uma dívida de investimento. Obviamente, nós para fazermos obra, e o PSD deixou obra feita, se é discutível ou não esse tipo de obra já é outro assunto, mas que o PSD deixou obra, e vamos falar, nomeadamente do saneamento aqui da zona histórica, que foi uma obra avultada. Obviamente, nós na altura tivemos de fazer empréstimos, portanto, para ter dinheiro, como é lógico. Essa questão não está em causa e nós fizemos esse tipo de investimento em tomar e tínhamos de fazer empréstimos. São as chamadas despesas de capital e receitas de capital. Pois bem, os senhores parece que agora, ao fim de 10 anos, acordaram para a realidade e acordaram que para fazer investimento no conceito de mar temos de fazer empréstimos, que é esta questão que está aqui em causa. Esta questão que estas estradas e este tipo de obras que os senhores estão aqui a falar e esta necessidade de empréstimo também nos coloca uma dúvida. Aquele tipo de gestão que os senhores andaram a fazer e que nós muitas vezes alertámos para o aumento brutal da despesa corrente, nomeadamente com o conjunto de eventos que os senhores faziam, se havia necessidade ou não de estarmos aqui a fazer este tipo de empréstimo, tendo em conta já a despesa corrente que nós havíamos feito. Ora bem, sobre este assunto em concreto, nós obviamente do PSD que vamos votar a favor, porque é um investimento que vai ser realizado. Mas lamentamos, Sr. Presidente, que este tipo de obras que eram necessárias e este tipo de empréstimos já podiam ter sido feitos, se calhar, há mais tempo. Numa lógica que os senhores disseram, e sempre diziam, não vamos fazer empréstimos, não temos necessidade, não vamos cometer os erros do passado, fazer empréstimos. Os senhores disseram isso várias vezes. Mas se o tivessem feito, provavelmente teríamos juros muito mais baixos, claramente que tínhamos, que neste momento os juros estão mais altos, teríamos orçamentos muito mais baixos para fazer este tipo de obras, porque nós sabemos o preço do metro quadrado que está e o preço que está os materiais de construção, e tudo isto, Sr. Presidente, e vai na sequência daquela falta de planeamento que nós estamos vindo a alertar para este tipo de situação que vem da parte da Câmara Municipal. Termino a minha intervenção, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e confesso que estou a falar, um pouco chocado com a minha intervenção, depois de ouvir o à parte por parte do deputado do Bloco de Esquerda, que sinceramente não esperava ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Deputada Bruno Graça. Começamos a nossa intervenção dizendo que a CDU concorda com esta proposta apresentada pela Câmara Municipal para contrair o empréstimo de 3,1 milhões de euros com o objetivo de essa verba ser investida nas requalificações de vias e reabilitações urbanas que são explicitadas na informação interna que acompanha a referida proposta. Para a CDU, o poder local não pode abdicar das responsabilidades mais genuínas que estão na sua própria essência. O trabalho de proximidade, o responder às necessidades mais elementares das populações nas suas áreas territoriais, o melhorar permanentemente as condições básicas de vida na autarquia são suas obrigações inalienáveis. A qualidade da rede viária do território de uma autarquia, o abastecimento da água pública, saneamento e recolha de resíduos, a qualidade do ambiente são problemas centrais no trabalho de uma autarquia,
são competências autárquicas que não podem ser descartadas nem devem ser delegáveis. Garantir a qualidade das ligações viárias dentro de cada aldeia, entre as nossas aldeias e a cidade, e a segurança viária na cidade deve, pois, assumir-se como uma prioridade autárquica que não pode ser secundarizada. E a este propósito, dizer que para a CDU é tempo das autarquias exigirem que sejam elas próprias a decidir que investimentos são prioritários em cada momento nos seus territórios e que os apoios, sejam eles governamentais ou europeus, possam ser para eles dirigidos. O que é mais prioritário, por exemplo, para a freguesia da Sabacheira, pode não ser para Carregueiros, para a Ceiceira ou para São Pedro. Só assim se poderá combater a falta de coesão dentro da nossa autarquia. A aprovação desta proposta pela CDU não significa, no entanto, alimentarmos quaisquer ilusões quanto às orientações de política e de estratégia do Executivo autárquico que estamos convencidos se vai manter. Tememos mesmo que esta proposta não passe de uma iniciativa meramente eleitoral, tendo em conta as autarquias de 2025. E dizemos isto porque a opção que é agora feita pelo Executivo já podia ter sido assumida, e não foi, ao longo dos últimos anos, uma vez que as condições para o fazer e as necessidades e urgências deste investimento eram de uma clara evidência. Há muito exigidas pelas populações, e algumas deles com anos de permanência, sem execução em sucessivos planos de atividade e orçamento do município. Mas, como sempre dizemos, a CDU votará favoravelmente todas as propostas que sejam positivas para as populações, que tragam reais soluções para os seus problemas, e opor-se-á àquelas que não estiverem de acordo com os interesses das populações. A CDU deixa o repto ao Executivo autárquico para que, em coerência, considere e tome idêntica posição quanto à inadiável requalificação da rede de distribuição de água ao domicílio no Conselho, a qual, na situação em que se encontra, presta um mau serviço às populações e é um servidor de recursos financeiros que tanta falta fazem aos cofres do município para outros necessários investimentos. Sabemos que estamos a falar de um investimento de muito maior dimensão que o que hoje estamos a discutir, mas que mesmo em termos financeiros é de enorme premência. Sabemos que temos o problema da TES Ambiente, que é um erro estratégico deste Executivo autárquico, a que só a CDU se opôs a dificultar soluções, mas os erros corrigem-se. Claro que também sabemos que, para que tal aconteça, é urgente mudar políticas e posturas. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Jacinto. Sr. Presidente, independentemente de, naturalmente, considerarmos que são obras que são necessárias, qualquer das formas ficamos um bocado, eu pessoalmente fico um bocado surpreendida porque nós acabámos de aprovar um orçamento no passado mês de dezembro. Ou seja, faz-me um bocadinho de espécie. Porque é que, ok, vocês terão começado a trabalhar no orçamento provavelmente no verão, porque é que só agora, de repente, corridos 3 meses de execução, é que surge esta questão destas obras? Está bem que há aqui uma ou outra que já estava em orçamento, mas a grande maioria delas não estavam. E a questão que se coloca é um bocado, porquê agora, em que condições é que estas obras foram orçamentadas, ou seja, tivemos quanto tempo para fazer estes orçamentos, que eu saiba não deve ser assim muito fácil orçamentar reparações de vias. Portanto, porque é que não foi possível colocar estas obras no orçamento que aprovámos em dezembro? Porque passou tão pouco tempo, quer dizer, há uma mudança estratégica de repente para estas obras passarem a ser prioritárias, não discuto que possam ser, mas o que é que foi que levou à necessidade de mudar de estratégia neste aspecto e também nessa política de não fazer investimento com a prata da casa, portanto que era a vossa bandeira, dizer que faziam sempre investimento com a prata da casa, que eu pessoalmente acho que faz sentido
que este tipo de obras sejam feitas com financiamento e, portanto, não discuto sobre isso, mas gostava de perceber um bocadinho a opção estratégica e porque é que, de facto, são estas e não outras vias, temos bastantes vias para reparar, e o timing, porque é que surge agora, corrido tão pouco tempo depois do orçamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Faria. Boa noite. Aqui, depois de ouvir as intervenções dos senhores deputados e em relação àquilo que o senhor deputado João Terreiro e a senhora deputada Fátima Jacinto referiram, efetivamente, até aqui nós fizemos investimento com fundos próprios. Podemos falar de alguns. E são efetivamente investimentos. Poderíamos admitir que a bancada do PSD não o faria àqueles daquela forma, mas a Nuno Alves foi feita, em parte, alguns deles, não sei todos ao certo, uns com financiamento, outros só com fundos próprios. Nuno Alves, a Várzea Grande, a Igreja de São João, que foi um encaixe financeiro grande, são a intervenção dos Pegões, Estrada da Serra, Largo de Sensoldos, são alguns dos investimentos que fizemos ao longo dos últimos anos com, efetivamente, fundos próprios. Agora, efetivamente, a situação financeira que nós temos, hoje permite acomodar um empréstimo que não era uma coisa que tínhamos há 10 ou há 8 anos. Para além disso, não posso aqui responder em relação a quais foram os critérios para serem estas obras ou outras. Dizer que em relação ao caminho 1119 já estava orçamentado para este ano e posso lhe dizer, enquanto residente na freguesia de São Pedro, que é uma obra que há mais de 30 anos as pessoas anseiam, o Sr. Presidente da Junta está ali, não me vai deixar mentir, que já quando ele foi presidente, noutros tempos, há 12 anos atrás, passou o último mandato, pelo menos que eu fui membro da Assembleia de Freguesia, a reivindicar esta obra. Portanto, é uma obra que seguramente a população da freguesia reivindica há 30 anos. E o Sr. Presidente não me vai deixar mentir quanto a isso. E, portanto, quais foram os critérios? Eu não sei. Agora, também há uma outra razão que deve ser tida em conta para esta questão de podermos ter efetivamente este empréstimo. Sabemos que temos obras que vão ser feitas com recurso a fundos comunitários. Já foi falado na questão da Gualda em Paz, e apesar dessas obras serem financiadas, no caso do PRR, a 100%, a Câmara necessita de ter algum fundo de tesouraria para fazer os pagamentos aos fornecedores enquanto não recebe dos fundos comunitários, porque paga primeiro e recebe depois. É assim que os fundos comunitários funcionam e, portanto, é normal que este empréstimo possa reforçar a tesouraria para fazer face a estas despesas. Aliás, dizer que esta capacidade de endividamento, inclusivamente, foi aumentada por lei exatamente para isso. Por causa dos fundos comunitários, foi aumentado o limite para poder fazer face a estas questões de tesouraria no âmbito dos fundos comunitários. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal João Terreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora mais calmo, peço desculpa se me exaltei há pouco e que me conheci por isso. Agora mais calmo, fazendo uma intervenção já mais, com mais lucidez. Ora bem, eu penso, ouvindo as declarações da deputada municipal Susana Faria, eu não sei, mas eu penso que a intervenção dos Pegões não foi feita com fundos próprios da Câmara. Eu penso que foi um financiamento próprio do Estado Central, portanto, para a Câmara, para depois, ou seja, temos aqui um conjunto de dinheiro que os senhores quiserem aplicam. Portanto, acho que não é um fundo direto da Câmara, não é do valor da Câmara direto que foi feito, que está por parte da Receita.
O mesmo foi feito com a Igreja de São João Batista. O mesmo terá sido feito com a Igreja de São João Batista. Portanto, obviamente não é os fundos próprios da Câmara que chegaram ali e fizeram o investimento. Que a senhora deputada pode poder-me dizer, não, foi a Câmara que adiantou o dinheiro aos empreiteiros. Acredito nisso, mas depois houve o financiamento do Estado, onde diz, os senhores escolham as obras que querem fazer, porque temos este dinheiro para isso. Eu penso que é isso, são questões diferentes. Aquilo que no primeiro da minha intervenção, do que eu disse, era, obviamente, que iremos votar a favor este empréstimo, porque isto significa investimento no Conselho de Tomar. Portanto, e para demonstrar também aos senhores deputados municipais do PS aquilo que andavam a criticar relativamente ao Partido Social Democrata, que deixou uma Câmara endividada. É que deixar uma Câmara endividada, vamos fazer esta questão. Uma pessoa, quando compra uma casa, uma pessoa tem uma dívida, faz um investimento, faz um crédito ao banco. E, obviamente, quando a compra, tem um crédito para pagar que é amortizado. Ou seja, o que aconteceu aqui, neste caso, da Câmara Municipal Socialista, foi uma coisa, de certa forma, semelhante. Os senhores poder-me dizer, mas o investimento foi mal feito, não era assim, gastámos dinheiro ali, não se devia ter gasto. Isso é outra questão. Mas que foi deixado o investimento durante os 16 anos da gestão do PSD, e daí traduzir-se depois nas contas, quando vinham, que era despesas que nós tínhamos feito, as chamadas despesas de capital, que trouxeram investimento. E vou-lhe dar um tipo de exemplo. Olha, o saneamento aqui na zona histórica foi um grande investimento. Portanto, aqui, sem dúvida nenhuma, isto custou dinheiro. Tivemos que fazer um empréstimo para reabilitar, desde a zona do Ribeiro Salgado, portanto, desde aqui da zona histórica. Nunca mais houve cheias. Aqui na zona histórica de Tomar houve um investimento. Portanto, foi uma despesa que se investiu. Teve que ser pago, obviamente houve um crédito que foi pago dentro de uma estratégia que a Câmara tinha. Vamos devolver, foi feito um investimento. E a dívida foi diminuindo. A Ponte do Bairrol foi um grande investimento que foi feito. Nós tivemos que, obviamente, que a Câmara, na altura, teve que fazer um crédito, não tinha dinheiro de tesouraria para chegar lá e contratar os empreiteiros e lançar um concurso para pagar. Obviamente, um investimento que foi feito. E isso, obviamente, que foi pago e está a ser pago. A Ponte do Flecheiro, outro investimento que foi feito. Obviamente que custou dinheiro, que a Câmara teve que fazer os empréstimos e tivemos que o pagar. Ora bem, no tempo daquilo que eu estava a dizer, da nossa intervenção, era quase neste sentido que os senhores parece que a Câmara Municipal acordou para a realidade. Portanto, nós para fazermos obra, temos que fazer empréstimos, como é lógico, temos que o fazer. Agora, podemos discutir, claro está, se deverá ser esta forma, se não deverá. O engenheiro Bruno Graça, penso que o engenheiro Bruno Graça colocou a questão, qual é o plano que a Câmara Municipal fez? Não sei se foi o engenheiro Bruno Graça, se foi o deputado Paulo Mendes que colocou esta questão, sinceramente não me recordo. Qual era o plano que foi escolhido da Câmara para avançar com estas obras e não com outras que são urgentes? Portanto, que é uma questão que é pertinente e que esta Assembleia Municipal pode colocar. E outra questão também que me ficou na dúvida, o Sr. Presidente da Câmara disse a esta Assembleia que estes 3 milhões, se calhar, não chegavam. Se calhar, portanto, estávamos aqui a fazer um empréstimo, que se calhar não era suficiente. Eu quero lhe perguntar, então, se não foi feito uma orçamentação destas obras. Porque se nós vamos pedir um empréstimo, se o senhor está a pedir autorização a esta Assembleia para fazer um empréstimo, terá que ter minimamente um orçamento, saber o custo que estas obras têm. Porque não sabemos daqui a amanhã, e isto fica na dúvida, se pode vir aqui outra vez, então, se os senhores têm a tesouraria, se podem aplicar dinheiro da tesouraria depois para fazer estas obras quando têm contratualizado o empréstimo para as concluir. Portanto, são dúvidas que ficam, porque, portanto, de facto, o senhor apresenta-nos aqui uma informação técnica que diz a lei, o que é que podemos fazer estes investimentos. Lá está, houve investimentos referidos no número anterior, porque isto é um investimento, são despesas de investimento, mas está aqui depois a demonstração da execução orçamental e da despesa, onde está a aquisição de bens e serviços e está na rúbrica, portanto está tudo ok agora, mas gostávamos de ver uma documentação também orçamentada, quanto é que custam estas obras, porque o senhor Presidente chega aqui, isto são 3 milhões, se calhar até nem chega. Bem, alto, vem lá, agora se calhar, ou o senhor depois vem aqui pedir mais dinheiro para executar a obra, ou então lá vamos depois às despesas correntes, às receitas correntes da Câmara para pagar. Muito obrigado.
Ricardo Carlos. Sr. Deputado Municipal da Câmara. Bem, boa noite a todos novamente. É só um bocadinho, se calhar, complementar aquilo que o meu colega João Terreira acabou de dizer. Primeiro, uma questão para a Sra. Deputada Susana Faria, porque eu confesso que fiquei um bocadinho confuso se este empréstimo é para investimento ou é para tesouraria. É para operações de tesouraria ou é para investimento? São duas coisas completamente diferentes. E a segunda questão, eu penso que, se não estou enganado, as obras empreitadas que falou, eu penso que elas foram todas cofinanciadas. O Sem Solos, não sei se foi, ou se vai ser, ou se está a meio, ou como é que está. Está inaugurado, mas não está acabado, não sei. Mas penso que as outras terão sido todas cofinanciadas. E a minha questão, Sr. Presidente, é, portanto, e até no seguimento daquilo que o deputado João Terreiro dizia, pelo menos por aquilo que nos é possível perceber, os valores que estão aqui associados a estas obras são estimativas. E são estimativas, não sei se foram feitas por alto, por baixo, como é que foram feitas. Ou seja, eu quero só trazer aqui uma preocupação, que é, tendo em conta, como o senhor diz, que o valor máximo de utilização dos 3 milhões é aquele que está no despacho para cada uma das obras, eu não sei se calhar tivemos um valor real superior, e se formos se andar mais ou menos no mesmo caminho que têm andado as empreitadas nos últimos anos, com obras complementares e trabalhos a mais e tudo mais, para além de eventualmente aumento de preços que vai existindo, terá a Câmara capacidade para pagar mais 30% ou 40%, não sei se tem, não sei se está confortável com isso, depois vai deixar algumas de parte, e depois o que acontece ao restante do valor do empréstimo. Portanto, acho que são aqui questões que atualmente são relevantes, até tendo em conta aquela que tem vindo a ser a diminuição dos saldos de gerência e orçamental da Câmara, se existe folga para complementar este valor, caso seja necessário, sendo que existe uma boa probabilidade disso acontecer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Jacinto. Os meus colegas acabaram por já vir rebater no ponto que eu tinha já colocado, mas de facto a questão é de facto como é que estas obras foram orçamentadas e onde é que estão orçamentadas. Já tinha feito essa questão há bocadinho. Os critérios de escolha acho que também era importante percebermos, e acho que era isso que devia constar na informação que vem para aqui, e porque é que agora descobrimos que elas são prioritárias. Quer dizer, a colega Susana acabou de dizer há bocadinho que já se sabia, que era muito importante e que não sei o quê, então mas porquê é que não se orçamentou? Quer dizer, o orçamento não serve mesmo para nada, quer dizer, é um exercício que se faz porque tem que se fazer, porque é obrigatório fazer para mandar lá para a Degal. Mas, quer dizer, acho que faria sentido nós percebermos porque é que, de repente, estas obras que não apareciam em orçamento passaram a ser altamente prioritárias. E surge assim, de repente, um valor que se acha mais ou menos que vai custar, mas, de facto, onde é que está a orçamentação destas obras? Foi feita com base em quê? Foram técnicos externos? Foram técnicos internos? Como é que isso foi feito? Acho que é importante percebermos isso, porque não está em questão o empréstimo, acho que essa não é a questão de fundo, a questão é o porquê desta prioridade e o porquê destes 3 milhões, ou seja, como é que eles estão justificados, uma vez que estas obras nem sequer estavam orçamentadas, não constavam de orçamento. Portanto, obrigada. Senhora Deputada Susana Faria. Muito rapidamente, o caminho 1119 está orçamentado no orçamento deste ano. Em relação ao Sr. Deputado Ricardo Carlos e Sr. Deputado João Terreiro, eu disse no início que algumas destas obras com fundos próprios, outras com fundos comunitários. Posso no fim ter dito novamente fundos próprios, mas eu comecei por dizer isso. Pronto. Mas eu referi os fundos comunitários na minha intervenção. Concretamente na pergunta que o Sr. Deputado me fez. Posso não me ter explicado bem, mas o facto de utilizarmos esta linha para investimento possibilita que as verbas que estavam canalizadas para estes investimentos possam fazer ou comatar a tesouraria. Pronto. Muito obrigado. O Sr. Presidente quer responder às perguntas?
Antes de mais começar por dizer, em relação ao ponto anterior, que a única coisa que o chumbo reflete é que a oposição é minoritária, como acontece em todas as assembleias municipais onde isso acontece, não reflete nenhuma outra coisa. Sobre o ponto, bom, antes de mais dizer que foi falado na questão da Cândido Madureira, sim, a Cândido Madureira também é importante para nós, o projeto está a ser feito, já falámos nisso algumas vezes, há um projeto que está a decorrer, que contempla não só as ruas do centro histórico que ainda não têm intervenção, nomeadamente no saneamento, e depois contempla também a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos. Esse projeto será dividido em 2 fases, aliás, ele já está preparado assim, o projeto está, portanto, sei que está quase concluído, mas a única parte que pretendemos, que à partida será possível executar, é efetivamente a primeira fase, que é das ruas do centro histórico que estão, portanto, ainda por intervir. Aliás, o mais possível, queremos iniciar, desde que o projeto chegue, entretanto, essa empreitada ainda este ano. Depois dizer investimento com a prata da casa. Bom, nós temos feito muito investimento com a prata da casa. E isto nos vários setores, mas cingindo-me aqui à questão das vias. Agora, é preciso ter a noção que, enfim, qual é a realidade? O nosso parque de máquinas, o nosso estaleiro, é o que é. É o que era quando o encontramos e também é verdade que não faz hoje sentido estarmos a investir dezenas de milhares de euros em muitas dessas máquinas que depois sejam usadas de quando em vez. Portanto, e aí, tenho que o dizer, concordo, de certa forma, com, no fundo, aquilo que vinha sendo seguido enfim, da governação anterior. Há, de facto, setores onde não faz sentido hoje o município ter, qualquer município, ter um grande músculo, porque, efetivamente, é muito mais eficiente contratar fora. E se há setor onde isso acontece, é precisamente neste das vias. Ou seja, nós temos uma equipa que faz intervenções, pequenas intervenções no espaço público, mas que não são obras de fundo em vias. E depois dizer que ao longo destes últimos anos não temos feito, eu disse no início e volto a dizer, nós temos feito investimento, e nomeadamente com significado. Este ano, por exemplo, e nomeadamente nesta área das vias, só que, além do que fizemos diretamente, muito indiretamente. Quando nós, por exemplo, este ano, para 2024, que vem na linha dos anos anteriores, entregamos às juntas de freguesia, entre delegação de competências e contratos interadministrativos, mais de 2 milhões de euros, e 1 milhão é direitinho para as vias, mas sei bem que da outra parte também lá se vai buscar um bocadinho, isto é intervir nas vias do Conselho, e isto tem sido feito ao longo dos últimos anos. Agora, porquê é que agora decidimos ir para a questão do empréstimo? Bom, primeiro, não vou dizer uma parte óbvia, é que, como disse e como referi já anteriormente, há uma equipa, há um programa, há um coletivo, mas também há algumas mudanças de prioridade numa outra prioridade, quando uma liderança se altera. Isso é natural, e é natural que pudesse acontecer num ou outro caso. E, portanto, efetivamente, entendemos que há aqui uma prioridade de intervir de uma forma mais premente em algumas destas vias. E depois, eu penso que no essencial respondi, mas não posso deixar de ainda comentar esta parte quando se faz esta reflexão sobre a questão da dívida que existia e a que não existia. Bom, essa ideia de querer tentar dizer que esta dívida é igual à outra, porque no sentido quase como dizer toda a dívida era boa, não é verdade. Não é verdade, meus senhores. Nem toda a dívida é boa, nem toda a vida... E a questão não é se eu gosto mais daquela obra ou acho aquela outra mais pertinente. Por exemplo, os 10 milhões que estão ali atrás, os 10 milhões, a obra, efetivamente, custava 1 milhão e pouco. E quando gostam de falar tanto em trabalhos complementares, na altura penso que ainda não se chamava isso, mas ali ficou mais de 1 milhão em trabalhos complementares, sobre o valor inicial. Depois, para além de outros gastos que todos somados vão dar os tais cerca de 10 milhões, os 6 milhões que a Câmara foi condenada a pagar desde 2011, mas que começámos nós na prática a pagar, e que se resolveu e que se fechou essa dívida, tinha um juro de 9% ao mês, sobre os 6 milhões. Isso é que são juros altos, meus senhores. Portanto, dizer que toda a dívida é igual não é.
Ou os 2,5 milhões que devíamos à ADSE, quando esta governação entrou. 2,5 milhões. Portanto, nem toda a dívida é boa, desculpem lá, mas não posso deixar de dizer isto. Agora, o porquê agora, para além daquilo que já disse, é porque, efetivamente, no primeiro mandato desta governação, não tínhamos praticamente nenhuma capacidade de endividamento. No segundo mandato, para além daquilo que foi, na prática, metade do mandato e que teve que ser o combate às questões da pandemia e que obviamente, mudou muitas das prioridades, não nossas, mas de todos. Portanto, isso também afetou muito daquilo que seriam outras prioridades e outras questões. E, portanto, chegamos a este mandato e, efetivamente, e também, como já disse, e assumo esta questão da mudança da liderança, também coloca aqui alguma diferença numa ou outra prioridade. Por fim, sobre a questão de se está orçamentado, se não está orçamentado, antes de mais, sublinhar, uma vez mais, o que disse no início. O empréstimo e o valor para cada uma destas obras só pode ser usado em cada uma destas obras e em nada mais. Segundo, efetivamente, em alguns casos há orçamento, noutros casos há uma perspectiva, uma estimativa orçamental por parte dos nossos serviços. Por exemplo, a questão do caminho 1119, que é aqui a intervenção mais avultada, tem um projeto praticamente concluído. Portanto, nós sabemos, neste momento, já, com muito rigor, aquilo que o projeto aponta. Ou a questão da Ponte Vermoeiros, que também tem já um projeto praticamente concluído. Noutros, há, de facto, aqui uma estimativa. O que é que acontece se, em alguns casos, o valor não chegar? Bom, é como cada um de nós quando vai contratualizar um empréstimo. Eu, quando vou contratualizar um empréstimo para a minha casa, não tenho que contratualizar o valor total. Se eu só tiver metade, a outra metade tenho que a pagar eu. Portanto, isso é a questão mais normal. Não creio, à partida, que isso possa acontecer, a não ser, talvez, na questão do Casal dos Frades, porque, efetivamente, comparativamente com outras questões, ou outras obras, outras intervenções, pode eventualmente ficar aquém. Mas, se acontecer, creio que possa ser o único caso e provavelmente não será por muito. Mas a definição deste valor foi porque não quisemos ultrapassar, portanto, aquele valor global. Porquê estas ou porquê é que saíram outras? Bom, como vos disse, houve uma identificação das prioridades do ponto de vista técnico. E, portanto, sobre essa lista, e atenção, quando eu disse que era muito superior era o total dessa lista, não é esta que está aqui. O total dessa lista é que, se fosse aqui colocada toda, daria um valor muito superior, mais do dobro do que aquilo que está aqui, se colocássemos lá todas as vias. Mas de todas essas, a prioridade não era igual, obviamente, para todas. Agora, do que é que saiu que estivesse nestas primeiras prioridades? É verdade que saiu uma ou duas. Posso-vos dizer que uma das estradas, uma das intervenções, eu até já falei com a Junta de Freguesia em causa e expliquei-lhe isso, embora isto não tenha aqui a ver com as freguesias A ou B, mas era uma estrada que, pela estimativa dos nossos serviços, custava 1,5 milhão de euros. E que, no meio disto, e comparativamente com outras, não é tão prioritário. E, portanto, essa foi a opção, quer dizer, não gastar 1,5 milhão numa só obra, numa só intervenção, tentando que possa, porque isso é outra questão de base do porquê é que estão estas também neste empréstimo, é que nada do que está aqui tem financiamento. Portanto, essa foi também a parte da opção. Nada do que está aqui tem financiamento. E pode ter. Mas, por exemplo, essa do tal 1,5 milhão, a nossa expectativa eventualmente é que ainda se consiga, eventualmente, haver aí alguma candidatura nos tempos mais próximos não tem que ser necessariamente este mandato, onde um valor tão avultado possa ser colocado. Portanto, creio que no essencial respondi às várias questões, mas que fique claro, havendo sempre uma decisão política sobre estas obras, essencialmente o que está aqui é uma perspectiva técnica. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação do ponto. Quem vota contra? Chega. Um voto contra. Quem se abstém? Uma abstenção do Partido Social Democrata. E quem vota a favor dos restantes deputados foi aprovado com 30 votos a favor, um contra e uma abstenção. Com declaração